Às vezes você fecha os olhos, imagina com toda a força a vida que deseja viver, sente no peito o anseio sincero por uma mudança, mas nada acontece. Dias passam, meses seguem. O pedido foi feito, a intenção lançada, a esperança alimentada, mas a realidade permanece intacta, como se o universo não tivesse escutado o seu chamado. E isso dói, mas não é uma dor barulhenta, é uma dor invisível, aquela que se disfarça de conformismo, de cansaço, de silêncio. É como se algo dentro de você dissesse: talvez não seja para mim, talvez eu não mereça. E esse pensamento é sutil, quase imperceptível, mas ele se repete, ele se instala, e sem perceber, você começa a se acostumar com a ausência daquilo que sonhou. A verdade é que muitas vezes não manifestamos o que desejamos porque algo dentro de nós ainda não acredita que é possível. E aqui não estamos falando apenas de pensamento positivo ou da repetição mecânica de frases de efeito. Estamos falando de códigos internos, memórias emocionais, programas antigos, enraizados no inconsciente, que funcionam como bloqueios silenciosos. Dr. Bruce Lipton, biólogo celular e autor do livro A Biologia da Crença, afirma que 95% da nossa vida é comandada pelo subconsciente. Isso significa que, mesmo que você diga conscientemente, eu quero prosperar, se no seu subconsciente houver uma crença dizendo dinheiro é perigoso, ou quem tem muito dinheiro se afasta da espiritualidade, o corpo inteiro vibra em contradição com o que a mente deseja. A manifestação, nesse sentido, não é uma questão de querer, é uma questão de ser. Você atrai o que está em coerência vibracional com o que você sente, não apenas com o que você pensa. E é aí que entra a dor invisível. Muitas pessoas carregam feridas emocionais que as fazem se sentir pequenas, indignas, desconectadas. Traumas não curados, rejeições antigas, humilhações vividas na infância. Tudo isso cria um campo energético que vibra escassez, medo, resistência. Imagine uma semente tentando brotar em um solo seco, compactado, esquecido pelo cuidado. Não é que a semente não seja boa, é o terreno que não está pronto. Da mesma forma, o desejo que você tem no coração pode ser puro, real, poderoso, mas se o terreno emocional onde ele repousa estiver endurecido por dor, medo ou descrença, ele não floresce. A boa notícia é que o solo pode ser preparado, a cura é possível. E tudo começa quando você para de se culpar por não manifestar o que deseja e começa a se perguntar com carinho: o que dentro de mim ainda está com medo de receber essa vida que tanto desejo? Esse é o primeiro passo da libertação. Trazer à luz o que estava escondido, reconhecer a dor que você talvez tenha ignorado por tanto tempo. Porque só quando acolhemos o que dói é que conseguimos transformar o que vibra. E se a sua dificuldade de manifestar não for um erro, mas um convite, um chamado silencioso para que você mergulhe mais fundo em si mesmo e descubra a raiz da sua própria força, quando a alma começa a fazer perguntas sinceras, o universo responde com revelações profundas. E é exatamente por esse caminho que vamos seguir agora. Uma vez que você reconhece a dor invisível e começa a limpá-la com compaixão, o terreno interior se abre para algo extraordinário, a ativação do seu verdadeiro poder de criação. Mas esse poder não se manifesta apenas com palavras ou pensamentos soltos. Existe um código quântico, e ele é formado por 3 chaves que precisam estar em perfeita harmonia: imaginação, emoção e crença. Pense em um triângulo sagrado. Na base, a imaginação, o lugar onde tudo começa. A imaginação é o laboratório invisível da realidade futura. É ali que você dá forma ao que ainda não existe no mundo físico. Neville Goddard, um dos maiores mestres da imaginação criadora, dizia: tudo o que você pode imaginar já é seu.
O ato de imaginar é o próprio ato de criação. Mas não basta imaginar. A imagem precisa ser alimentada com emoção. Emoção é a energia que dá vida à forma. Quando você imagina algo com intensidade emocional, como se já estivesse acontecendo, o seu cérebro não distingue fantasia de realidade. É o que a neurociência chama de neuroplasticidade emocional. As conexões neurais se reorganizam conforme o que você sente repetidamente. É como se o seu corpo começasse a se alinhar com o futuro que você criou em pensamento. Joe Dispenza, neurocientista e pesquisador da mente humana, afirma que o segredo da manifestação está em pensar no futuro com a mesma intensidade emocional que sentimos ao lembrar do passado. Porque o corpo está viciado em sentir o que já conhece: dor, carência, medo. E é preciso ensinar o corpo a sentir algo novo, mesmo antes da mudança externa acontecer. Mas há uma terceira peça no triângulo e, sem ela, todo o sistema entra em colapso: a crença. Você pode imaginar algo com clareza, pode sentir com intensidade, mas se lá no fundo você não acredita que aquilo é possível para você, a energia se fragmenta. A crença é o campo magnético que sustenta a criação. É como tentar acender uma lâmpada com os fios desconectados. Há eletricidade, há intenção, mas a corrente não fecha. A dúvida, mesmo que pequena, atua como interferência vibracional. Por isso, trabalhar a crença é tão essencial quanto visualizar e sentir. Greg Braden, pesquisador do campo quântico e da espiritualidade científica, mostra que o coração humano emite um campo eletromagnético muito mais potente que o do cérebro. Quando mente e coração estão em coerência, ou seja, quando o que você pensa, sente e acredita estão alinhados, a manifestação se torna não apenas possível, mas inevitável. O universo, afinal, responde à coerência, não à confusão. Por isso, não basta sonhar, é preciso encarnar o sonho, não basta desejar. É preciso se tornar o canal limpo por onde o desejo pode se expressar. E talvez esse seja o convite mais profundo da vida espiritual aplicada: alinhar imaginação, emoção e crença para se tornar um espelho consciente da realidade que você quer viver. Agora, respire por um instante. Você consegue perceber em que ponto do triângulo o seu fluxo criador se enfraquece? Será na dificuldade de imaginar algo novo? Ou talvez no medo de sentir como se já fosse real? Ou será que a sua crença ainda está ferida por experiências antigas que disseram que você não podia? Olhar com sinceridade para esse triângulo interior é o começo da cura da manifestação. E é sobre como começar a alinhar esses 3 centros com sabedoria e prática diária que vamos seguir agora. E então, mesmo quando você começa a alinhar a imaginação com a emoção e a crença, algo ainda parece desafiar a lógica do tempo. A realidade externa não muda imediatamente. Você se pergunta: mas por que ainda não vejo os sinais? Por quê? Se já estou fazendo tudo certo, nada se move lá fora. E é aqui que uma das lições mais profundas da manifestação se revela. Os sinais seguem, não precedem. É contraintuitivo, eu sei. Tudo em nossa cultura foi construído em torno da ideia de que precisamos ver para crer, que a mudança externa deve vir primeiro para que a interna aconteça. Mas no campo quântico, no espaço sutil da consciência criadora, a lógica se inverte. É como se o universo dissesse: quando você finalmente for capaz de sentir paz antes da solução, a solução virá. Quando você amar antes de ser amado, o amor chegará. Quando você se sentir próspero mesmo com pouco, a abundância encontrará o caminho até você. Parece ilógico, mas é profundamente verdadeiro. Essa é a manifestação silenciosa, a que ocorre dentro antes de se mostrar fora, a mudança vibracional que antecede qualquer evidência física.
o ensaio invisível que antecede a cena principal da vida. Alan Watts, filósofo da não-dualidade, dizia que o universo é um jogo de esconde-esconde entre o visível e o invisível, e que tudo o que é real começa no silêncio. A manifestação verdadeira, aquela que transforma destinos, não grita. Ela sussurra. Ela começa no momento em que você para de implorar que algo mude e passa a ser a própria mudança. Não como um ato de esforço, mas como uma expressão natural do seu novo estado de ser. É como plantar uma semente no escuro da terra. Por semanas, talvez, nada acontece. Você rega, cuida, confia. Até que um dia, o primeiro broto rompe o solo. Mas ele não surgiu naquele momento. Ele estava crescendo o tempo todo. Só que você ainda não via. O mesmo acontece com sua manifestação. Se você sente que nada está mudando, mesmo após tanto trabalho interno, talvez esteja justamente no ponto mais delicado. O ponto onde a realidade quântica está se cristalizando, ainda invisível, mas prestes a emergir. E é nesse ponto que muitos desistem. Desistem porque o externo ainda não deu o sinal. Mas o sinal mais poderoso é sempre o que você sente por dentro. Se você acorda um dia e sente gratidão, sem razão aparente, paz, sem explicação lógica, confiança mesmo diante do desconhecido. Saiba, a manifestação já começou. Porque o universo não responde a gritos ansiosos, mas a vibrações coerentes. E quando a sua vibração se estabiliza em um novo padrão, a realidade, inevitavelmente, será obrigada a acompanhar. Afinal, como já dizia Neville Goddard, não espere que as coisas mudem para mudar seu sentimento. Mude seu sentimento e as coisas mudarão. Agora, pare um instante. Você consegue lembrar de um momento em que sentiu uma leveza sem motivo? Aquela sensação quase mágica de que algo bom estava por vir, mesmo sem provas? Talvez ali tenha sido sua alma percebendo o início da manifestação silenciosa. E a pergunta que fica é: você está disposto a confiar no invisível até que ele se torne visível? É sobre isso que vamos aprofundar agora. Agora que você compreende o poder da manifestação silenciosa, talvez esteja se perguntando: como na prática eu posso começar a me alinhar com esse novo estado vibracional? A resposta pode surpreender pela simplicidade. Em apenas 4 minutos por dia, você pode começar a reescrever os códigos do seu subconsciente e transformar seu campo vibracional. Sim, 4 minutos. A mente humana é profundamente plástica. O cérebro se molda conforme o que você repete com intenção, presença e emoção. Isso é neuroplasticidade, a capacidade do sistema nervoso de se reorganizar, criando novas conexões neuronais. E quando você une neuroplasticidade com consciência espiritual, você acessa uma força criadora muito mais poderosa do que qualquer técnica isolada. Imagine que sua mente subconsciente é como o sistema operacional de um computador. Durante a vida, você foi instalando programas, alguns úteis, outros limitantes. Crenças como "eu não sou suficiente" ou "nada dá certo para mim" funcionam como vírus silenciosos. Eles rodam em segundo plano, sabotando seu desempenho. Mas há uma chave de reinicialização, e ela pode ser ativada em ciclos simples de reprogramação mental. Chame isso de seu ritual de 4 minutos. No primeiro minuto, feche os olhos e imagine claramente a realidade que deseja viver. Veja os detalhes. Sinta as cores, os sons, as texturas. Visualize-se naquele cenário com nitidez, como se estivesse assistindo a um filme, mas sendo o protagonista. No segundo minuto, incorpore a emoção de já estar vivendo aquilo. Deixe o coração acelerar. Sinta a gratidão como se o sonho já tivesse se realizado. A neurociência já comprovou que emoções autênticas, mesmo sem estímulos externos, ativam regiões cerebrais que reorganizam o sistema nervoso. Você está treinando seu corpo para reconhecer uma nova realidade
antes que ela aconteça. No terceiro minuto, repita com convicção uma afirmação que reflita sua nova crença. Algo como: eu sou digno da vida que desejo, ou tudo o que desejo já está se realizando. Não diga apenas com a boca, diga com o corpo. Faça sua voz interior vibrar como uma corrente elétrica atravessando todas as células. E então, no quarto minuto, simplesmente solte. Desapegue da necessidade de controle. Entregue ao universo. Respire fundo. Imagine que sua intenção foi lançada como uma semente ao vento, e agora é a vida quem cuida do florescer. Esse ciclo, praticado com consistência, começa a redesenhar o seu campo eletromagnético. É como regravar uma fita antiga com uma nova melodia. Segundo artigos publicados em plataformas como Medium e Bird, micro-hábitos conscientes, mesmo em curtos períodos, têm um efeito exponencial sobre a mente subconsciente. Quando feitos com intenção profunda, geram o que os neurocientistas chamam de picos de coerência, estados de alinhamento entre o coração e o cérebro, onde a manifestação se torna biologicamente mais possível. Mais importante que o tempo é a qualidade da presença. 4 minutos plenos valem mais do que horas de distração. Esse ritual não exige fé cega, nem promessas milagrosas. Ele pede apenas que você esteja ali, inteiro, por um instante. Aos poucos, o que era ensaio se tornará experiência, e o que era futuro começará a habitar o seu agora. Você está pronto para experimentar esses 4 minutos como um portal diário de criação? Porque a verdadeira transformação não acontece no extraordinário. Ela se revela no simples, quando é feito com consciência. Vamos agora para o passo final desse mergulho. Dentro de você existe um alquimista. Não daqueles que se vestem com túnicas antigas ou trabalham em laboratórios sombrios, mas um alquimista da alma. Silencioso, intuitivo, profundamente sábio. Esse alquimista não busca transformar chumbo em ouro físico. Ele opera em outra dimensão. Seu trabalho é mais sutil, mais íntimo. Ele transforma dúvida em confiança, medo em coragem, dor em sabedoria e, acima de tudo, transforma pensamentos em realidade. Imagine que, a cada vez que você une um pensamento claro a um sentimento profundo e o sustenta com uma crença verdadeira, esse alquimista interno desperta. Ele começa a combinar esses ingredientes invisíveis, como se estivesse manipulando substâncias sagradas em um caldeirão vibracional. Pensamento é o primeiro elemento. É o que dá forma ao desejo. É como o traço inicial de uma escultura ainda por nascer. Sentimento é o fogo, o que aquece, dá vida, movimenta. Sem ele, o pensamento permanece frio, inerte. E a convicção? A convicção é o selo, o componente secreto. É o que sela a transformação. Sem ela, tudo evapora no primeiro sopro de dúvida. Esse processo alquímico não acontece com pressa, ele requer presença, escuta, rendição. Assim como os antigos alquimistas passavam anos tentando descobrir o ponto exato da transmutação, o seu ser também precisa de tempo para descobrir como sustentar sua nova vibração com consistência. E quando o alquimista interno encontra esse ponto, algo mágico acontece. A realidade começa a responder, não com fogos de artifício, não com grandes explosões, mas com sinais sutis, sincronicidades, intuições. Pequenos milagres disfarçados de coincidência. O código secreto da manifestação é, na verdade, uma dança entre forças invisíveis. E essa dança só se revela para quem se compromete a olhar para dentro com honestidade. O alquimista que habita em você não opera com fórmulas rígidas, mas com sabedoria interior. Ele sente quando é hora de agir e quando é hora de confiar. Ele entende que o tempo do universo não é o mesmo tempo do relógio e que a realidade, às vezes, precisa de silêncio para se reorganizar.
Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido esse alquimista se mexer dentro de si. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha intuído algo antes que acontecesse. Sentiu uma paz que não fazia sentido. Teve um pressentimento que se confirmou. Essas são as pistas, as pegadas deixadas por esse artesão invisível que habita sua consciência. Ele está sempre pronto. Mas ele só desperta completamente quando você começa a confiar mais no invisível do que nas aparências. Essa é a verdadeira alquimia espiritual. Transformar o invisível em matéria, sem perder a delicadeza do sagrado no processo. Então, olhe para si agora, respire fundo e pergunte em silêncio: quais são os elementos que o meu alquimista interior precisa combinar hoje para que eu manifeste a vida que minha alma veio viver? Porque no fim das contas, tudo o que você busca já está dentro. O ouro que você procura nunca esteve fora. Ele sempre foi a luz silenciosa que espera, paciente, no centro do seu próprio ser. E talvez, só talvez, o próximo vídeo que você assistir aqui seja a centelha exata que seu alquimista esperava para completar a próxima transmutação. E agora que você reencontrou o alquimista que habita silenciosamente dentro de si, talvez perceba que sua verdadeira missão nunca foi controlar o mundo externo, mas sim se tornar um mestre do seu mundo interior. Porque é ali, no espaço onde pensamento, sentimento e crença se encontram, que a realidade começa a se dobrar ao seu toque. Se você ouviu até aqui, saiba, algo em você já começou a se transformar. E talvez, no próximo vídeo, possamos aprofundar juntos a linguagem secreta que sua alma tem usado para guiar você o tempo todo, mesmo quando tudo parecia silêncio. Até lá, confie no invisível. Ele está ouvindo.